As eleições municipais acabaram, mas já tem gente, além dos políticos, pensando nas próximas. São juízes eleitorais. A Justiça Eleitoral já estuda fórmulas para ampliar a participação dos eleitores, conter as práticas ilícitas e também se adaptar às novas tecnologias. Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, e mais uma edição especial para fazer um balanço do que foram as eleições municipais em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Nós estamos no Museu Histórico Abílio Barreto, em Belo Horizonte, de onde eu vou conversar sobre o assunto, no primeiro bloco, com o juiz Roberto Messano, que é diretor do Foro Eleitoral de Belo Horizonte. No segundo bloco, vamos conversar com o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, juiz José do Carmo Veiga de Oliveira. Doutor Messano, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Gostaria que a gente iniciasse esse balanço. As eleições foram tranquilas em várias partes do país, de Minas Gerais, em vários municípios, mas em Belo Horizonte, especialmente, houve uma radicalização muito forte. O senhor ficou surpreso com isso? Não, porque é da essência da democracia o diálogo e o contraditório. O que nós lamentamos é que o ser humano aprimora-se de dentro para fora e o nível, às vezes, da discussão compromete a legitimidade, a transparência, porque o que o povo deseja são propostas objetivas e não baixarias. Quer dizer, na medida que se desce o nível, nós lamentamos, mas isso é uma questão de tempo. É preciso que a sociedade cresça, amadureça mais para que realmente, em futuro, a gente tenhamos propostas mais objetivas e posturas mais lícitas. Quer dizer, isso empobreceu o debate e a disputa pelo voto democrático, não é isso? O senhor acredita que é possível a Justiça Eleitoral se aperfeiçoar de alguma forma e conter essa campanha difamatória, panfletos apócrifos? Existe um meio para isso? Olha, quanto à questão do aspecto moral, só a evolução moral realmente dos integrantes da sociedade, ou da sociedade em si. Quanto aos demais meios, depende da própria ciência, que cada vez evolui mais. E é possível que a gente encontre meios técnicos mais eficazes para podermos receber um resultado objetivo, transparente e legitimável, entendendo? Mas, para isso, é preciso que a gente possa também crescer moralmente, né? O senhor falou do ponto de vista do aperfeiçoamento, do crescimento da sociedade. A tecnologia está aí. A internet também se ressentiu desse aparato aí de denúncia, desse processo apócrifo, denúncias de todo tipo. Como o senhor prevê aí que a internet possa ser, digamos, regulada nesse sentido? A internet é uma ciência, ela não vai ter condições de policiar certos aspectos, a meu ver, pelo menos no momento. O que a internet possibilitará realmente para o futuro, quero crer, seria a própria votação através dela. Agora, é preciso que se evolua também nos meios de policiamento da utilização desse sistema, para que realmente se evite se votar duas vezes e outras providências também. De maneira que a internet possa ser útil. Agora, pelo menos preciso que seja um sistema caro, porque se você tiver que utilizar certas formas técnicas, como por exemplo a impressão digital, supõe-se que vai ser uma despesa muito vultuosa montar uma estrutura nesse sentido para todo o país. Eu me lembro que na campanha passada a internet havia uma participação mais espontânea, voluntariosa dos eleitores. Nessa eleição, os partidos orquestraram essa participação, usaram mais a internet para fazer campanha. Isso foi positivo? Como é que você avaliou? Eu acho que a internet, inegavelmente, não deixa de ser um meio para difundir pensamentos e ideias. Mas eu creio que daqui para frente esse sistema será mais policiado no aspecto de que se respeite o ser humano e os aspectos legais. É uma questão de tempo. Doutor Messano, o senhor falou da questão moral entre os homens e os homens públicos também têm uma preocupação muito grande com isso. Nesse período aí havia uma discussão sobre lista suja, quer dizer, aqueles candidatos que tinham algum tipo de processo, eles podem ou não ser candidatos. O Supremo considerou que sim. O entendimento do Supremo foi da presunção da livre inocência. Ou seja, até que a pessoa seja julgada e a sentença transite em julgado, a pessoa é inocente. Lamento, só que tem decisão superior é parecido com a caserna. O comandante dá ordem e os subordinados cumprem.
Então não se deve discutir decisão superior. Mas, no exame pessoal sobre a posição do Supremo, embora nós tenhamos que respeitá-la, porque é uma decisão legítima, né, e idônea à fonte, mas nós pensamos que se pudesse ter um outro entendimento, de maneira que a vida pregressa do candidato pudesse inviabilizá-lo a sua inscrição no registro de candidatura, seria muito mais proveitoso. Mas isto não depende apenas do judiciário. O judiciário, de certa forma, ele tem que julgar os casos que lhe são colocados, ou às vezes usar a interpretação quando o legislador não faz. Mas acreditamos. Você acha então que depende do legislativo essa mudança? Exatamente. Eu acho que o legislativo tem de dispor leis que prevêem o que seria válido, o que não é. O que seria pode ser lícito. feito nesse caso, por exemplo? Tem que ter projeto de lei, tem que ter projeto de lei disciplinando outras questões de inelegibilidade. Ou seja, quem já foi condenado em primeira instância ou segunda instância, como é que seria isso? O critério? Uma ideia, por exemplo, discussão. Se um candidato à magistratura apresentar uma folha penal de estar envolvido em formação de quadrilha, ou estelionato, ou crime de improbidade administrativa, você acha que deveria ser definida a inscrição dele? Acho que não, pelo menos parece que não. Aonde milita a mesma razão, a mesma disposição. Lamentavelmente, também não deveria ser aceita a inscrição de um candidato dessa postura. Todavia, como lei superior tem que se cumprir, a gente cumpre e não discute. Mas no diálogo a gente pode mandar para diante uma mensagem que aqueles que têm o poder de legislar possam fazer isso, no sentido de que nós tenhamos uma democracia mais justa. Porque o grande problema da democracia são os valores. E nós crescemos, todos nós, de dentro para fora. Mas à medida que a gente possa ter uma sociedade mais moralizada, nós teremos condições de inverter essa pirâmide, onde muita gente tem quase nada e pouca gente tem muito dinheiro. É preciso reverter esse quadro. É preciso tornar a sociedade mais justa, mas é preciso que a gente tenha leis mais justas também, né? No passado, direito e justiça era a mesma coisa, mas à medida que o homem passou a se descompor no aspecto moral, conceitos de direito e justiça passaram a ser diferentes. Um exemplo muito clássico é o seguinte: a escravidão era uma questão de direito, né? Estava na lei, mas era injusto. E, entretanto, foi lei no passado. Doutor Messana, obrigado pela presença do senhor aqui no nosso Pensamento Jurídico. No próximo bloco a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. No próximo bloco a gente vai conversar com o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, é o juiz José do Carmo Veiga de Oliveira. Vamos falar também sobre as restrições de campanha. A gente volta em instantes.